Bom dia, meninas. Mais um dia, estudando provérbios. Vamos iniciar, né, orando, entregando esse momento ao Senhor. Pai, graças nós te damos por todos os privilégios que o Senhor tem nos dado. Jesus, obrigado, Deus, porque nós levantamos mais um dia, as tuas misericórdias foram renovadas nessa manhã. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor marcou esse encontro conosco. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar, Jesus, de especial nesse lugar, de primeiro. Pai, que essa palavra ministrada nessa manhã não seja, Deus, da minha boca, da minha mente, mas que seja aquilo que o teu Espírito Santo quer revelar. Libera os teus anjos, ó Pai, na casa de cada mulher, na casa de cada mulher que representa uma família. Espírito Santo de Deus, que o inimigo não tenha poder, ó Deus, de roubar essa palavra, que nenhuma arma forjada, ó Deus, a vida de cada mulher, ó Deus, venha prevalecer. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja conosco. Traz, ó Deus, ao nossa mente entendimento, transformação, renovação. Pai, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, e nós cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio hoje. E por isso, ó Deus, nós entregamos nesse momento ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meninas, eu fiquei com Provérbios 18, e o Senhor ministrou no meu coração sobre a gente falar mudança de mentalidade. Então, eu comecei a estudar, até compartilhei com a Lorena essa semana uma ministração, e foi desde a semana passada preparando, e o Senhor tem falado muito comigo sobre uma mudança de mentalidade. Porque o evangelho é sobre mudança, né? É sobre transformação. E na maioria das vezes, quando a gente fala em mudança, a gente pensa em mudança de comportamento, né? Mudança de atitude e mudança de cenários, né? Onde a gente, às vezes, está. Nós buscamos ser mais pacientes, nós buscamos falar de uma outra forma, nós precisamos, às vezes, controlar a nossa ansiedade, melhorar a forma como nós lidamos com nossos filhos, com o nosso marido, nosso ambiente de trabalho. A gente busca uma mudança de comportamento. E nós, né, mães, nós sabemos, quando a gente quer falar para os nossos filhos que a gente quer ver mudança, a gente fala, a gente quer mudança de comportamento. Eu vou, né, tirar do castigo quando eu ver a mudança do seu comportamento. Mas o Senhor, ele não fala de comportamento. Quando a Bíblia nos convida, né, para uma transformação, inicialmente é a transformação da nossa mente. Então Deus começa a agir primeiro em nós, na nossa mentalidade. A linha que eu trabalho na psicologia chama TCC, que é terapia cognitiva comportamental. É a mudança do cognitivo, daquilo que eu penso, para depois mudar o meu comportamento. Porque toda atitude que eu tenho, ela nasce baseada, todo comportamento que eu tenho, ele é baseado naquilo que eu penso. Então, se eu tenho raízes, né, a gente estudou o livro Mulheres Enraizadas, se eu tenho raiz de rejeição, os meus pensamentos serão sempre de rejeição, o meu comportamento será sempre de rejeição. Eu sou sempre aquela que é ríspida, aquela que é uma criança, né, a gente fala, atitude de uma criança birrenta que não quer ser deixada para trás. Então, toda decisão que nós tomamos é baseada numa crença, naquilo que eu penso a respeito de mim mesma, a respeito das pessoas comigo. E todo comportamento, ele revela uma maneira que eu tenho de enxergar a vida. Então, a gente começa a entender que tudo é na nossa mente. Aonde nós precisamos de uma transformação é na nossa mente. E até Paulo escreve, né, no livro de Romanos, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E por diversas vezes a gente entende que a mudança que nós vamos viver é de fora para dentro. As pessoas vão ver, elas vão, né, elogiar, incentivar, e eu vou começar a caminhar nessa direção. Mas não. A mudança, ela é de dentro para fora. É uma mudança, primeiro, na forma como eu penso, nas minhas crenças, na forma como eu visualizo, né, todo um cenário, para depois gerar em mim comportamentos. E Deus, quando a gente começa a ler, estudar, Deus não está interessado em melhorar alguns comportamentos. A gente às vezes pontua, né? Nossa, a fulana está melhorando tanto o comportamento dela. Deus, ele não é interessado em mudar.
alguns comportamentos nossos. Ele deseja transformar a nossa mente, a forma como nós pensamos. Se nós pensamos em sermos rejeitadas, ele quer mudar isso. Se nós temos medo do mundo, das pessoas, da situação, ele precisa transformar essa mentalidade. Como que nós vamos ir, né, cumprir o ID com medo? Então, tudo começa na nossa mente. E aí, o livro de Provérbios, ele traz dois caminhos, né? O caminho do sábio e do insensato. E uma das diferenças, não é a principal e não é a única, uma das diferenças que a gente vê é a tomada de decisão através de uma mente que busca sabedoria do alto. Não é uma mente que busca sabedoria dessa terra, não é uma mente que foi moldada por um sistema, mas é uma mente que foi moldada pela sabedoria de Deus. Então, a gente está aprendendo em Provérbios como ter, né, recursos para a nossa mente, para a gente poder ter um pensamento diferente, uma visão diferente e, assim, ações, né? E aí eu coloquei 4 características que nós precisamos ter para que a nossa mente ela seja renovada. E aí nós começamos em Provérbios 18, 2, que diz assim: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. E aí eu coloquei esse tópico como uma mente transformada, ela permanece ensinável. Por quê? Aqui o início do versículo já diz, né? O tolo ele não se interessa pelo ensinamento. O versículo descreve como alguém que não quer aprender, como alguém que se posiciona como se já soubesse tudo, como se alguém. Ele só quer reagir, ele quer defender a opinião dele, ele quer esperar a vez dele falar e expor aquilo que ele pensa. Ele não quer saber, né, de correção, de conselho, ele não quer mudar a ideia dele, a opinião. Ele quer expressar e ele não quer ser ensinável. E essa postura, por diversas vezes, revela um orgulho. E a gente sabe que o orgulho ele é um dos maiores obstáculos que nós temos de dificultar o processo de transformação. Se eu sou aquela que já sento nesse lugar onde eu não vou aprender nada, de alguma forma eu estou fechando uma porta. E aí a gente fala, como que eu vou transformar a minha mente se todos os dias eu preciso ser moldada? Se todos os dias eu preciso ser transformada? Eu ainda não estou pronta. E a gente começa a pensar que Deus, ele só transforma, ele só acessa aquela pessoa que permite ser transformada. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso entender que apesar de eu ter atingido uma certa idade, uma certa maturidade, atingido um determinado padrão a nível da sociedade, né, do mundo, eu preciso entender que eu necessito do Senhor. Todos os dias eu vou viver situações onde o Senhor ele precisa trazer a minha memória que eu preciso crescer, que eu preciso ser mudada, que eu preciso ser transformada. E aí eu até coloquei um exemplo aqui. A gente fala, né, de adolescente. Às vezes adolescente é aquela pessoa que senta ali, ele sabe de tudo, ele já aprendeu tudo, ele tem um domínio de tudo e ele não precisa de ninguém. E aí a gente fala que quanto mais a gente vai crescendo e vai chegando na fase adulta, a gente entende que a gente precisa de pessoas. A gente precisa dos nossos pais, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de amizades. E aí eu falo assim, que quanto mais maduro, mais nós vamos mudando, mais nós vamos entendendo que nós somos necessitados dessa conexão. Então, quanto mais maduros, mais a gente precisa ter um coração ensinável, mas a gente precisa estar inclinado para esse lugar, porque o tolo, ele não quer aprender. Então, se nós estamos, às vezes, nesse lugar, nós precisamos sondar, né? Por que que eu tenho me posicionado desse lugar? Quais são as raízes que ainda precisam ser expostas, que ainda não vieram à tona? O segundo ponto eu coloquei em Provérbios 18, 15, que diz assim: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. E aí, uma mente sábia, ela sempre vai buscar crescer continuamente. Ela sempre vai estar em busca
de discernimento, ela sempre vai estar pronta para aprender, os seus ouvidos estarão sempre abertos para o conhecimento, e a gente nunca vai chegar no ponto de falar assim, eu já sei tudo. Enquanto, né, o insensato, ele acredita que ele já aprendeu tudo, ele já sabe tudo, ele já é o suficiente. E o sábio, ele permanece com o coração aberto para continuar crescendo, para continuar expandindo a sua mente. É tão bom quando a gente chega num lugar e a gente sai dali cheio porque a gente aprendeu algo com alguém. Pode ser um conteúdo, né, da Bíblia, pode ser um conteúdo sobre pessoas, pode ser algo que você ainda não tinha tido contato e aquilo entra dentro de você e faz sentido, é como se você saísse conectado com aquela pessoa que ensinou. Então a gente fala que, Tiago ainda escreve, né, eu até anotei aqui, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E se alguém pede, é porque precisa. E se alguém precisa, é porque reconhece que ainda há espaço para o crescimento, para o aprendizado. E na caminhada cristã, maturidade não significa, né, que nós sabemos todas as respostas. Quando a gente diz, né, nossa, a fulana é tão sábia, não quer dizer que ela tem todas as respostas, mas quer dizer que ela continua buscando, que ela continua tendo um coração ensinável, que ela continua tendo espaço para crescer. E quando a gente se posiciona nesse lugar de maturidade, eu falo que não é fechar uma porta, mas é abrir uma nova porta, onde a gente entra num lugar de mais tranquilidade. Eu não tenho receio mais de falar, eu não sei, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás, eu quero aprender mais. Então, a nossa mente, ela precisa buscar, primeiro, ser ensinável, né? Permanecer ensinável, e segundo, crescer continuamente. O terceiro ponto eu coloquei assim, em Provérbios 18, vou ler o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: o nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Então, no 10 ele fala, né, que o nome do Senhor é fortaleza, segura. O 11 diz, o rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. O que que a gente entende? Que esses dois versículos, eles precisam ser lidos juntos, porque há um contraste, há uma comparação. Todos nós temos uma torre, todos nós temos um lugar onde a gente busca segurança, todos nós precisamos de algo para nos apegar. E a pergunta que nós temos que fazer não é assim, ai, eu tenho uma torre? Qual? Nem aonde? Não. A pergunta que nós temos que fazer é qual é a minha torre? Porque todos nós temos uma torre. E por que que a Bíblia diz torre? Eu fui pesquisar a respeito disso. Na Bíblia, antigamente, quando existiam ali as batalhas, os conflitos, as pessoas corriam para a torre, uma torre alta. E aí essas pessoas ficavam ali. Ali era uma forma de segurança. E eu achei mais incrível porque, além de ser um lugar de segurança, o inimigo não deixava de existir, ele estava ali, mas eles mudavam a forma que eles visualizavam o inimigo. De baixo era todo mundo de igual para igual. Quando eles subiam nessa torre, que era a segurança, que era um refúgio, eles conseguiam mudar a mentalidade, né? A forma como eles visualizavam. Eles conseguiam ter uma visão mais ampla, eles conseguiam monitorar o inimigo e eles conseguiam tomar decisões mais pautadas, né? Mais intencionais. Então, quando a gente recebe uma notícia difícil, para onde é que a gente corre? Qual é a torre? Quando a gente passa por um conflito, né, no casamento, com os nossos filhos, aonde é que a gente se esconde? Quando a gente recebe um diagnóstico de adoecimento, quando nós passamos por uma situação de decepção, para onde é que nós corremos? A nossa mente, ela busca um lugar de segurança. A nossa mente, ela busca um lugar para ela descansar. Algumas pessoas correm, né, para ter o controle da situação, elas querem resolver sozinha. Outras pessoas correm, né, para a aprovação de outras pessoas. Algumas pessoas correm para o dinheiro.
Mas o justo, ele precisa entender que a nossa torre forte é o Senhor, e nós precisamos correr para ele. E a Bíblia, né, quando fala o nome do Senhor é fortaleza, quando a gente fala do nome, a gente fala de uma identidade, de alguém. E, e a gente correr para o Senhor é correr para quem Deus é. E eu até anotei aqui: fiel, soberano, bondoso, poderoso, presente, imutável. E quando tudo ao nosso redor muda, quando nós temos a sensação de sermos atacadas, quando nós temos a sensação que o inimigo aproximou, nós precisamos correr para o nosso torre forte, nós precisamos correr para ele, nós precisamos buscar no Senhor a nossa segurança. E aí a torre significa, né, o lugar mais protegido da cidade. Então, quando diz que o nome do Senhor é a fortaleza segura, é o lugar que nós precisamos estar. É o único lugar que nós vamos ter segurança. E Deus, ele não remove o problema, né? Quando as pessoas subiam para a torre e ficavam ali, o problema não acabava. Quando nós recebemos um diagnóstico, uma notícia, uma situação, e nós corremos para o Senhor, o problema também não acaba. Nós precisamos entender isso. Ele muda a nossa perspectiva, ele muda a nossa forma de ver a situação, ele transforma, né, a nossa mente, mas ele não tira o problema, ele não anula a situação. E quem está no chão, ele enxerga o inimigo de igual para igual, mas quem sobe na torre, ele consegue ter uma visão ampla. Então, se nós corremos para o Senhor e nós buscamos, né, refúgio nele, na palavra, em jejum e oração, nós conseguimos ter uma visão ampla do problema, nós conseguimos ter sabedoria para poder tomar as melhores decisões, nós conseguimos ser assertivas. Então, é como se a gente pudesse entender que a gente não vai ser tirado, né? Teletransportado desse lugar, mas nós vamos ser expandidas nesse lugar, a nossa mente vai ser expandida. E diferente do tolo, né? O versículo 11 diz que o rico vê a riqueza como uma cidade fortificada e imagina que é uma muralha alta e segura. E como essa expressão me pegou, foi uma confirmação, porque quando a gente fala imaginação, é uma segurança construída pela mente. Eu imagino uma segurança, é a minha mente que cria cenários de segurança. Então, eu imagino que se a pessoa X estivesse aqui, tudo seria diferente. Eu imagino que se eu tivesse, né, mais recurso, as coisas seriam diferentes. Eu imagino que se não tivesse tido esse diagnóstico, tudo seria diferente. E aí a nossa mente, ela está criando uma imaginação, e a nossa torre forte tem sido o nosso processo imaginário, né? E na verdade o Senhor disse que a nossa torre forte é Ele. Então, o dinheiro pode acabar, as pessoas podem faltar, o cenário pode mudar, o reconhecimento que as pessoas têm em relação a nós pode desaparecer, a nossa saúde pode mudar, mas quando a gente fala do Senhor, Ele é imutável. Quando a gente fala do Senhor, a nossa mente, ela troca essa insegurança pela confiança no Senhor. E por isso que a gente precisa ser renovados todos os dias na nossa mente, por isso que a gente precisa buscar na palavra a renovação todos os dias, porque é só lá que a nossa mente, ela vai trocar essa torre forte. E a gente não vai mais confiar em coisas que podem mudar, acabar, finalizar, mas sim no Senhor. E o quarto ponto que eu coloquei para a gente poder finalizar é uma mente transformada, fala daquilo que foi transformado para pensar. Em Provérbios 18, 20, diz assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. No 21 diz assim, ó: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. E é muito aquilo que eu falei na última ministração. A nossa boca só fala daquilo, né? Que o nosso coração está cheio, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos cultivando. Então, se a gente está cultivando problema, a gente fala de problema. Se a gente está cultivando discórdia,
a gente fala de discórdia. Se a gente está cultivando medo, a gente fala de medo. E as palavras, elas não são os problemas. É igual o comportamento. Na verdade, é o diagnóstico, né? A raiz, entre aspas, né, a doença, são os nossos pensamentos. Então, quem vive alimentando pensamentos de dor, de dificuldade, de medo, fala disso. Então, e vida e morte, a palavra diz, vida e morte, né, está no poder da língua. Então, nós temos o poder de mudar cenários, mas primeiro, a nossa mente, ela precisa cultivar tudo isso. A nossa mente, ela precisa alimentar, né, de coisas que tragam para ela recurso, para ela poder falar, né, de vida. E eu coloquei uma frase que diz assim: renovar a mente significa deixar de confiar naquilo que é instável e aprender a descansar no caráter de Deus. A transformação começa quando nós permitimos que Deus substitua as nossas crenças pela verdade da tua palavra. Não é algo que é instantâneo. É como um hábito, né? A gente tem hábito de comer todos os dias, tomar banho todos os dias, às vezes fazer uma atividade física todos os dias. Nós precisamos ter hábito de renovar a nossa mente todos os dias, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha. Todos os dias o inimigo, ele está preparado para colocar em nós, né? Soprar em nós medo, angústia, decepção, insegurança, ansiedade. Esse é o papel dele, né? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele veio para roubar, né, a nossa mente transformada. Ele veio para roubar a nossa paz, a nossa segurança no Senhor. Então nós precisamos todos os dias estar pautado na palavra, na Bíblia, e renovar nossa mente. E com esses 4 passos, né? Permanecer uma mente ensinável, que quer crescer, que deseja crescer todos os dias. Uma mente que sabe para onde ela vai correr quando tudo parecer desafiador, quando tudo parecer difícil. Uma mente que é transformada e através da transformação dela, ela fala coisas que geram vida, palavras que geram conexão, palavras que geram direcionamento. E uma mente renovada, eu falo que a principal característica é que ela descobriu aonde é a segurança dela. A segurança dela está no Senhor. Então, todos os dias, quando a gente perceber a nossa mente confusa, a nossa mente criando cenários, é porque nós tiramos o foco de onde é a nossa segurança. A nossa segurança é no Senhor. A nossa segurança, a partir desse momento que eu coloco isso como foco, ela filtra todos os outros pensamentos e ela filtra todos os outros comportamentos, porque a nossa mentalidade, ela é alinhada com o nosso comportamento. E a gente precisa colocar isso em prática todos os dias. Não é hoje que eu escutei e amanhã tá tudo bem. Isso vai ecoar dentro de mim. Isso vai ecoar, mas eu preciso exercitar. E é essa a palavra de hoje. Se alguém quiser contribuir, se alguém quiser fazer algum comentário. Amém. Então vamos orar para a gente poder finalizar. Senhor, obrigada, Jesus, por esses 4 passos que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai, que essa palavra, ela venha, Jesus, trazer frutos, que ela venha crescer. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Jesus, através da tua palavra. Nos ensina, Pai, a ter uma mente renovada. Nos ensina, Pai, que a nossa segurança, ela não está nas pessoas, ela não está, Deus, no cenário, na política, ela não está, ó Deus, no trabalho, ela não está, Jesus, no recurso que nós temos ou que nós não temos. A nossa segurança está no Senhor. Pai, que nós possamos permanecer com os nossos olhos fixos no alto, que é de onde vem o nosso socorro. Espírito Santo de Deus, coloque em nós, ó Deus, uma mente, Jesus, cativa ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser aquelas, ó Deus, que não negocia, Jesus, os teus princípios, que não negocia, Jesus, aquilo que a tua palavra tem dito, mas aquelas que permanecem apesar das dificuldades, dos desafios. Espírito Santo de Deus, tira de nós, ó Deus, um espírito de medo,
de ansiedade, de insegurança. Pai, o Senhor diz que o Senhor nos colocou como cabeça e não como cauda. Pai, o Senhor nos colocou como cabeça porque o Senhor sabia, Deus, que a nossa mente conectada ao Senhor, nós estaríamos, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós estaríamos cumprindo o nosso propósito. Pai, em nome de Jesus, nos traz, ó Deus, recursos, força, nos traz, ó Deus, disposição, constância, para que nós possamos ser transformadas todos os dias. Espírito Santo de Deus, eu entrego esse momento na tua presença. Abençoa cada mulher, ó Deus, que está aqui, as que não conseguiram levantar. Que o Senhor coloque, ó Deus, Espírito Santo de Deus, recurso no dia de hoje na mão de cada mulher, que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga, Jesus, novas jornadas, que o Senhor conecte com novas pessoas, que o Senhor, Deus, escute cada oração e cada clamor de cada coração. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, pela vida de cada mulher, para que nós possamos, ó Deus, ser avivadas no dia de hoje. Espírito Santo de Deus, eu entrego esse momento na tua presença e glorifico o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.